Então, eu fui chamada para fazer um teste pelo Walter Avancini. Na época eu estava com 18, 19 anos. E aí foi um teste para Tocaia Grande. Tocaia Grande era uma novela que já estava no ar, mas que sofreu uma série de reformulações e mudanças. Mudou o diretor, mudou o autor, mudou um monte de pessoas do elenco. E aí o Avancini entrou causando essa revolução, né? Então eu comecei em Tocaia Grande com uma personagem chamada Buriti. Fazia parte lá do núcleo do bordel. Era uma menina assim muito ingênua, mas que tinha sido vendida lá para o bordel, e aí ela tinha um relacionamento amoroso com o Turco Fadu, que era um personagem do Alexandre Isaac. Foi muito legal, foi uma novela bacana, que marcou assim as pessoas que participaram, né, da novela na época também. E logo em seguida a gente emendou com os outros trabalhos, né, que foi Estica da Silva, que também foi um trabalho revolucionário, né, na televisão brasileira, lançando grandes nomes também, né, a Thaís Araújo começou ali também, os colegas de cena tinha Giovanna Antonelli, Murilo Rosa, um grande elenco, assim, era uma galera muito, muito bacana, e foi uma novela que causou furor, assim, na época, né. Depois tiveram várias reexibições, sempre com muito sucesso e controvérsias. Também, né, da nudez com a religião ali também um pouco. E tinha de tudo, tinha feitiçaria, tinha realmente, eram questões que não eram tratadas na época em nenhum tipo de novela, nem de obra, né? E que realmente teve assim causou bastante espanto assim nos espectadores, né? Mas foi uma obra também muito legal, muito bacana. E em seguida Mandacaru, né, falando sobre esse universo do cangaço também, né, tão rico, uma época tão rica da história do Brasil, né, e que é sempre bom ser retratada, né, porque falando sobre os cangaceiros e uma mistura de herói com marginal, né? Para alguns era um herói, para outros era marginal, e eu fazia parte do núcleo do cangaço ali também. A personagem era a Neném, e eu lembro que a gente realmente acampava, assim, a gente gravava lá em Maricá, que, né, ali próximo de Niterói, e a gente saía ainda de Kombi na época, não existia van, era Kombi, e a gente saía lá da Rua do Rússio, do Manchete, e ia lá para Maricá, e a gente ficava às vezes de 7 horas da manhã até 7 horas da noite, com o sol na cabeça, acampados mesmo, como se fôssemos autênticos cangaceiros. Não tinha essa coisa de gravar e ir para a salinha do ar-condicionado, não, porque era distante o acampamento do lugar lá de camarim e tudo, então a gente realmente ficava lá. E a gente passou por poucas e boas também, assim, em matéria de calor e condições, né? Mas o resultado na tela sempre foi primoroso, né? O Avancini sempre ousou muito, né? E foi um grande mestre da dramaturgia brasileira. Como era lidar com essas cenas? Porque Mandacaru era uma complicado, tipo cangaço, tinham cenas de bang bang, traga, sem jogar. Como é que teve algum preparo? Para todas essas novelas a gente tinha workshops antes, né? No caso, para Mandacaru, a gente fez aula de equitação, para aprender a montar a cavalo, de tiro também. Sempre tinha aula de prosódia, que é o sotaque que a gente vai usar, né, em cena. Fora as aulas de história mesmo, que a gente tinha, enfim. Mas de vez em quando a gente penava mesmo, assim, nas cenas de tiro, às vezes respingava um pouco de pólvora, tinha umas situações assim um pouco complicadas. Eu cheguei a me machucar na primeira aula que eu tive para montar a cavalo, que eu acabei caindo do cavalo. E tiveram outros colegas também que passaram por situações complicadas também. Mas depois tudo foi resolvido e o resultado ficou para a posteridade. Qual você acha que era o diferencial naquela época das novelas da Manchete?
Eu acho que além da ousadia, né, e dos excelentes textos que eram produzidos, eu acho que a condução mesmo do Avancini no modo de interpretar dos atores, né? Eu lembro que ele sempre falava para a gente não gritar. Mesmo quando eram cenas assim de discussão e de muito intensas e de né, muita emoção, ele falava que a gente tinha que fazer isso com os olhos, porque quem devia aumentar o volume da televisão era o espectador, e não a gente, né? Hoje em dia a gente costuma ver muitas novelas gritadas o tempo inteiro, né? Isso realmente dá uma certa... A gente acaba falando, né? Incomoda um pouco, né? Mas ele primava por isso, assim, a interpretação muito no olhar, assim, e ele conseguia tirar, né, dos atores aquela emoção exatamente que ele precisava para o personagem, né? Às vezes ele era temido, às vezes ele era adorado, mas os métodos dele realmente funcionavam, né? E foi uma escola incrível, assim, debutar na televisão, fazendo essas novelas com esse grande diretor, realmente foi uma honra enorme, assim, foi muito bom. E na rua, teve algum caso, assim, de algum personagem desses na Manchete que as pessoas pararam? Não tô gostando, faz assim. Não, realmente a Catarina de Chica da Silva causou um burburinho danado, né? Porque era uma falsa boazinha, né? Ela era uma vilã, na verdade, que antagonizava ali com o personagem da Chica, querendo roubar o namorado dela, que era o contratador, né? E tinha a história da jiboia, que também causava uma certa repulsa, assim, principalmente do pessoal da equipe técnica, assim, tinha gente da equipe técnica que não entrava no estúdio quando eu estava com a jiboia. Tinha gente que achava que ele não era de verdade, que era cenográfica, mas não, era de verdade. Pesava 7 quilos, tinha 2 metros a jiboia. Eu, assim, nunca pensei que eu ia ter que contracenar com uma jiboia enrolada no pescoço, mas tiveram algumas, né? O tratador dos bichos levaram algumas lá pra gente escolher. A gente escolheu a mais mansinha. Eu sabia que, assim, o fato dela não ser uma cobra venenosa já era um grande alívio, né? E eu sabia que ela não ia me enforcar também, porque ela era uma cobra domesticada, ela era alimentada, né? Então eu sabia... Você esperava que ela podia enforcar. E o fato também de ser uma cobra de sangue quente, ela não era asquerosa, assim, sabe? Ela era mais lisinha, mais sequinha. No final a gente já tinha ficado super amigos, já tinha até dado nome pra ela. Não teve nenhum problema, assim, durante a gravação? Jiboia hoje não quer cooperar. Não, às vezes ela se enrolava demais, né? Às vezes saía um pouco do quadro e tal, e tinha que voltar. Mas no cômputo geral da situação foi até tranquilo, mas tinha gente realmente que não conseguia. Tem gente que tem aversão à cobra e que não conseguia, assim, tanto da equipe técnica como até de alguns atores, assim, que foi muito engraçado, eles não topavam mesmo. Olha, foi um pouco complicado, não vou dizer que é bolinho fazer, né, mas também não foram muitas como algumas outras colegas tiveram que fazer, mas realmente é uma questão, né, se você aceita participar de um trabalho que você sabe que vai envolver, né, essas cenas, então você tem que, de certa forma, estar preparada para isso. Mas realmente não é uma coisa assim que eu lide bem até hoje, sabe? Eu prefiro me preservar em relação a isso. Nada contra o jeito que faz e quem faz, mas é uma questão pessoal mesmo. A sorte foi que as cenas que foram feitas foram tranquilas e delicadas e não teve tanta exposição. Mas realmente foi uma das coisas que chamava a atenção nas novelas da Manchete, era isso, né? Acho que era um dos chamarizes. Não era o único, porque as novelas eram realmente de qualidade e tinha toda uma questão dramatúrgica e de qualidade de elenco e de direção, que a própria história, né? Novelas de época, eu acho que sempre tem, né, algo mais a acrescentar além da história, enfim, daquela coisa de mocinha e bandido, né? A questão da história também sempre é bacana de ser retratada, principalmente quando é história do Brasil, assim.
Mas era um ingrediente que fez com que o Ibope realmente desse uma subida. Do Ibope. Isso, com certeza. Se você pudesse resumir o que foi a Manchete na sua carreira e também um pouco na história da TV brasileira, como é que você resumiria assim, em poucas palavras? Olha, eu acho que a Manchete deixou um legado enorme, né, na história da dramaturgia brasileira. É uma pena ter terminado, né, não só para quem faz, mas para quem assiste, porque eram realmente novelas de qualidade, que as pessoas gostavam de assistir, muitas delas sucessos de audiência, né? Acho que deixa muita saudade, mas eu acho que cumpriu bem o seu papel. Espero que essas obras estejam disponibilizadas em breve para outras gerações, para estudiosos, né, para as pessoas verem como é que foi essa história, porque realmente a Manchete deixou saudade.